E aí, pessoal, bombando na matemática com o professor Bruno para mais uma aulinha show. Vamos lá. Beleza, isso aí, uma matemática altamente explosiva no YouTube. O que a gente vai aprender hoje? Equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? É uma parte da matemática que estuda valores ocultos, que eu não sei quem é, mas com uma metodologia eu consigo encontrar esses valores. Eu tenho que seguir um raciocínio, beleza, pessoal? É isso que a gente vai tentar aprender hoje, tá? Mas aí a gente ainda vai ter mais duas aulas para consolidar esse conhecimento. Se não for possível, a gente vai fazer mais outras aulinhas sobre esse mesmo conteúdo, que ele é muito importante. Professor, como assim equação? Como assim números ocultos? Ó, vamos lá, um exemplo aqui. Se eu tivesse... Olha, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se eu perguntasse bem assim, que número, que eu vou chamar aqui de interrogação, que número mais 4 dá 10? Ó, o que eu acabei de falar, eu transformei numa equação do primeiro grau. Que número mais 4 dá 10? Isso é fácil, né? É 6, porque 6 mais 4 dá 10. E 10, logicamente, é igual a 10, beleza? Mas é claro que não vai ser fácil assim, porque a gente sabe, na matemática, se está fácil é porque está errado. Vamos lá, alguns conceitos básicos sobre equações. As equações são classificadas de acordo com o número de incógnita e o grau destas. O que são as incógnitas? As incógnitas são letras, tá? Quando ele fala letras, pode ser qualquer uma, que denominamos variáveis. Então, incógnitas e variáveis têm o mesmo valor, que preferencialmente serão representadas por x. Pessoal, a gente vai lembrar muito do x, tá? Muito mesmo. E o que são o grau, professor? O grau é referente ao número indicado no expoente de cada incógnita. Todo número ele é elevado a um expoente, tá, pessoal? Exemplo, ó, aqui eu tenho, ó, a incógnita ou variável x e eu tenho o expoente dela aqui, ó. O expoente dela é 1, então é a equação do primeiro grau. Aqui no segundo exemplo, o expoente é 2, equação do segundo grau. O expoente é 3, equação do terceiro grau. E assim sucessivamente. Mas agora a gente só vai estudar a do primeiro grau, beleza? Vamos lá. Vamos resolver aqui o primeiro exemplo. Resolva a equação. Pessoal, quando eu falar resolva, existe uma metodologia a ser seguida. Existem passos a ser seguidos, tá? Primeiro passo, eu vou olhar a minha equação do primeiro grau, vou analisar ela. Quando eu fizer a análise, o que eu vou perceber aqui na minha rápida análise? Aqui, na minha rápida análise, eu vou perceber que tem números que estão junto das incógnitas ou variáveis e existem números que estão sem ninguém. Isso quer dizer o seguinte, que vai existir um lugar onde ficam só os números com variáveis e um outro lugar onde ficam só os números sem variáveis, que é o que a gente vai chamar aqui de primeiro membro e segundo membro. No primeiro membro ficam só as variáveis, só quem tem x, tá? E no segundo membro, só quem não tem x. Mas é o seguinte, o 4x aqui tá beleza, mas o menos 8 não tá beleza. O que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar o menos 8x para o outro lado. Mas é o seguinte, eu tenho que lembrar que quando eu trocar de lado, ó, quando eu trocar de lado, eu vou trocar de sinal, tá? Então, trocou de lado, trocou de sinal. É a primeira observação. Ó, então, esse mais 2x, ele não pode ficar aqui também. Eu vou jogar ele pro primeiro membro, que foi isso que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o menos 8, passei para o outro lado, né? Eu repeti o 6 que já estava, ficou mais 8. Eu peguei o mais 2x e passei para o outro lado. O 4x já estava, ficou menos 2x. Eu só organizei. Pessoal, o primeiro passo para resolver uma equação do primeiro grau é organizar, tá?
Então, eu tenho que organizar. Organizar como? Quem tem variável no primeiro membro e quem não tem no segundo. E se trocar de lado, troca de sinal, beleza? Já fiz aqui, troquei de lado, troquei de sinal. Aí é o seguinte, agora eu vou resolver. Depois que eu organizei, eu vou fazer o quê? Resolver. Ó, eu tenho 4x menos 2x. O x ele vai continuar. O que eu vou fazer aqui é 4 menos 2, que dá 2. Então fica 2x. Igual 6 mais 8 dá quanto? 14, né? Que foi o que eu já fiz aqui, tá, pessoal? Deixa eu só apagar aqui essa parte e essa daqui. Ó. Então, 4x menos 2x dá 2x. 6 mais 8 dá 14. Aí é o seguinte. 2x igual a 14. Pessoal, a intenção de vida da equação, a equação surgiu só para uma seguinte finalidade. Ó qual é o sentido da vida da equação. O sentido da vida da equação é fazer isso aqui, ó. Isolar a variável. Então, eu tenho que isolar a variável, tá? Aí é o seguinte, aqui está 2x. A variável está isolada? Claro que não. Mas eu sei que o 2 ele está multiplicando x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Por isso que aqui, ó, estava menos 8, passou mais 8. Estava mais 2x, passou menos 2x. Eu faço a operação inversa. O 2 estava multiplicando, ele passa dividindo. Fica x igual a 14 dividido para 2. 14 dividido para 2 é 7. Logo, portanto, o número 7 é a raiz da minha equação do primeiro grau citada acima, tá, pessoal? Que a gente chama de raiz. O valor da variável que a gente encontra é a nossa raiz. Será que está certo o que eu fiz? Eu posso tirar a prova real, ó. Se eu fizer bem aqui, se eu colocar o 7 no lugar desse x e o 7 no lugar desse x, tem que dar o mesmo valor. Ó, se eu fizer aqui a minha prova real, vou até trocar aqui de cor. É preciso fazer isso? Não necessariamente é preciso, mas se você fizer, é bom, tá? Ó, vou fazer 4 vezes 7 menos 8 igual a 6 mais 2 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. 28 menos 8 dá 20. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 6 dá 20. Então quer dizer que eu encontrei o valor correto. Quer dizer que esse x igual a 7 aqui é realmente o valor da minha incógnita que eu estava procurando. Lembrem que eu falei no início, equação do primeiro grau, ele trabalha para encontrar um valor. Vamos lá, pessoal, agora para o exemplo 2. Ó, vamos resolver a equação. Vamos pegar o gancho do exemplo 1 e aplicar no exemplo 2. Primeiro, eu tenho que fazer uma coisa. Eu vou ler a minha equação. Vamos ver se é uma equação do primeiro grau. Ó, 10x menos 5 igual a 4 mais x. Eu tenho uma variável aqui que o expoente dela é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Então, eu posso resolver e encontrar o valor de x, que é um valor oculto, que foi o que eu falei no início. Lembram? É um valor que eu não sei quem é, não sei de onde veio, mas eu consigo encontrar ele. Beleza? Ó, o primeiro passo que eu vou fazer é organizar. Professor, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Então, eu vou organizar aqui. Como assim organizar? Esse menos 5 ele não pode ficar aqui no primeiro membro. Ele tem que ir para o segundo membro. E eu tenho que lembrar, trocou de lado, trocou de sinal. Ele estava negativo, ele vem positivo. Esse mais x está no segundo membro. Ele não pode ficar aqui. Então, eu vou jogar ele para o primeiro membro. Correto? Então, ele vai vir para cá. Trocou de lado, trocou de sinal. Olha como é que ficou. Tava mais x, veio menos x. Tava menos 5, veio mais 5. Beleza. Organizei o segundo passo. O que é organizar? Deixar todo mundo que tem variável no primeiro membro e todo mundo que não tem variável no segundo membro. Depois que eu organizei, eu vou resolver.
Ó, quanto é que é 10x menos x? 9x. 4 mais 5, 9. Agora aqui um outro detalhe, pessoal. Lembrem-se, o inverso da adição é o inverso da adição é a subtração, da subtração é a adição, da multiplicação é a divisão. Esse 9 não parece, mas ele está multiplicando esse x aqui. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 9 dividido para 9. Professor, por que não troca de sinal? Só troca de sinal quando ele está negativo e vai para o outro lado positivo. Ou quando ele está positivo e vai para o outro lado negativo. Aqui ele estava multiplicando. Então, ele passa para o outro lado dividindo. O sinal que ele está, ele vai, não muda. 9 dividido para 9 vai dar 1. Logo, o número 1 é a raiz da minha equação do primeiro grau acima citada. Mas será que está certo? É o terceiro passo que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou fazer o quê? O meu terceiro passo e final, eu vou analisar a minha solução para ver se está certa. Ó, se eu colocar aqui, ó, é 10x. O x deu 1. Então, vai ficar 10 vezes 1 menos 5. Igual, aqui é 4. Aí vai ficar 4 mais 1. 10 vezes 1, 10. Menos 5, 5. 4 mais 1, 5. Logo, esse valorzinho aqui do x que eu encontrei aqui, ele é realmente o meu valor da minha raiz dessa minha equação do primeiro grau, beleza? Então, eu tenho que sempre lembrar o seguinte. Eu irei primeiro organizar, depois eu irei resolver, olha, eu irei organizar, depois eu irei resolver e por último eu irei analisar, beleza? Agora vamos aqui para problemas. Pessoal, essa primeira parte eu estava trabalhando só com questões objetivas, ele já me dava a equação. Agora eu irei trabalhar com questões subjetivas. Ele vai me dar um texto. Eu tenho que ter a compreensão do problema, eu tenho que entender o que ele está falando, beleza? Então eu vou compreender o problema. Depois eu vou montar a equação, tá? Porque lá ele já me dava montada. Aqui eu tenho que compreender e montar a equação. Depois que eu montar a equação, eu vou fazer a resolução da equação, que aí já aparece com aquele nosso outro exemplo que eu falei. Que eu primeiro organizo, porque a montagem da equação não está organizado. Eu primeiro organizo, né? Então, da montagem para a resolução, eu teria que organizar. Porque a organização já faz parte da resolução. Eu só quebrei um pouquinho para ficar mais fácil para a gente entender, beleza? Então, eu vou resolver e depois eu vou comprovar e analisar o meu resultado para ver se está correto, beleza? Ó, um exemplo aqui de problemas. Ó, ele me fala o seguinte, ele quer que eu pense em um número. Pessoal, eu sei que número você pensou, eu não sei que número você pensou, mas eu vou chamar esse número de x. Aí ele fala que adicionado, ele já está falando. O que é adicionar para matemática? É somar. Pense em um número que é adicionado mais 10 unidades, ó, mais 10 é igual a 56. Pronto. Já eu entendi compreendi o problema, eu montei a minha equação, agora eu vou resolver, mas antes de resolver eu vou organizar. Ó, esse x pode ficar aqui desse lado, e fica x, esse mais 10 não pode ficar, vai passar para o outro lado, igual a 56 menos 10. Vai ficar x igual a 56 menos 10 vai dar 46. Agora eu vou comprovar e analisar o meu resultado. Se eu colocar 46 aqui, mais 10 vai dar 56. Então quer dizer que eu achei o valor correto, beleza? Então eu compreendi o problema, eu montei a minha equação, eu organizei, resolvi e comprovei e analisei o resultado final, beleza? Então, ó, só para lembrar mais um pouquinho, vocês têm que se lembrar disso daqui. Eu tenho, na hora que organizar, depois eu vou ter que resolver e por último analisar a minha resposta encontrada.